Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre os efeitos do perdão na sua saúde física. Você sabia que é importante você mergulhar fundo nessa questão do perdão, tanto para você liberar quanto para você receber o perdão, se você quiser ter uma melhora generalizada na sua saúde? Então fica comigo até o final desse vídeo e presta atenção em tudo que eu vou falar para você nesse sentido. Bom, a gente sabe que o nosso corpo reage fisiologicamente aos nossos sentimentos, tanto positivos quanto negativos. Então, todo sentimento negativo que a gente tem, de raiva, de medo, de culpa, de amargura, de mágoa, de ressentimento, qualquer um deles, eles estão relacionados ao colapso físico que a gente pode chegar com o passar dos anos, tá? Todos esses sentimentos negativos, eles vão desencadear reações fisiológicas no nosso corpo. A gente sabe que o nosso corpo responde fisicamente aos nossos sentimentos. Por exemplo, aquela situação onde eu tô nervoso e dá dor de barriga, sabe? Às vezes você tem uma apresentação importante, um encontro ou uma entrevista de trabalho, alguma situação que dá aquele frio na barriga, né? Até a expressão fala, né? O frio na barriga. E você sente dor de barriga ou dá náuseas, ou então dá taquicardia, seu coração acelera, você começa a tremer, aquela tremedeira. São reações fisiológicas que o nosso corpo tem ao nosso estado interno, às nossas emoções. E juntamente com essas reações que a gente sente, é liberado uma série de hormônios, substâncias, neurotransmissores dentro da gente que atuam de diferentes maneiras em todos os nossos órgãos e células. Existe uma disciplina que se chama psiconeuroimunologia, que diz o seguinte: a paz de espírito, a alegria, o otimismo, o amor produzem respostas bioquímicas mensuráveis que ativam um sistema de cura inato dentro do nosso corpo, ou seja, as boas emoções, por outro lado, elas conseguem desencadear algo que pode contribuir para a nossa melhora. Acabei de lembrar de outro exemplo aqui, quando diante de uma ameaça, né, a mãe, por exemplo, tá num lugar assim que tem um leão, e aí o leão vem para abocanhar o filho, e ela vai lá, não pensa em mais nada, ela simplesmente parte para cima do leão, briga com o leão, derrota o leão, mata o leão, tira a criança da boca do leão, e aí todo mundo pergunta, mas como que você conseguiu fazer isso? E na hora ela fala assim, eu não pensei, eu fui tomada por algo que era mais forte do que eu, fui lá e fiz. Na verdade, o que aconteceu nessa hora? Na verdade, o sistema límbico dela capturou o córtex pré-frontal. Depois eu faço outro vídeo explicando direitinho mais sobre isso. E acionou uma série de hormônios e neurotransmissores dentro dela, o cortisol, enfim, reações ao estresse. E ela foi lá e agiu e pegou aquela criança. Então, existe uma série de fenômenos que acontecem dentro da gente para a gente poder responder ao estresse. E esses sentimentos de ameaça, sentimentos negativos, eles podem desencadear uma série de reações dentro da gente, que se a gente não lidar bem com elas, podem nos adoecer. Outra coisa, não é simplesmente o acontecimento em si na hora que acontece, mas até mesmo o fato da gente se lembrar desses acontecimentos faz a gente ter as mesmas reações fisiológicas como se eles estivessem acontecendo de novo e de novo. É o tal do ressentimento. Mas agora você vai entender que ressentimento não é só uma coisa emocional mental. Ressentimento também gera consequências biológicas dentro de você, porque o seu corpo ele vai fazer
toda aquela cascata acontecer de novo. Todos aqueles mecanismos internos vão estar acontecendo de novo quando você fica revivendo, remoendo aquela história que não foi bem resolvida. O seu sistema nervoso, ele não sabe que o acontecimento real já passou, mas a imagem ficou impregnada lá dentro do seu sistema límbico. E essa imagem que não foi ressignificada, que você não perdoou, ela tá ativando toda essa cascata aí que eu falei e adoecendo você. Sabe quem sofre com tudo isso? Seu fígado, seu pâncreas, seu rim, seu coração, seu sistema nervoso, seu sistema cardiovascular todo, seu útero, seus ovários, etc, etc, etc. Quando você não perdoa, todo o seu corpo sofre. Quando você se apega, você se agarra à raiva, o sistema nervoso recebe um sinal para se preparar para lutar ou para fugir. Mesmo quando não há mais ninguém com quem ele vai lutar ou fugir. Para a gente ser saudável, a gente precisa de períodos de relaxamento, a gente precisa de períodos de paz, sem conflito interno, para que o nosso corpo e a nossa mente eles possam descansar e se regenerar. O corpo pode experimentar o colapso em termos emocionais, ou seja, vai desencadear uma depressão, vai desencadear uma prostração, uma letargia, ou então você vai cair numa ansiedade. Além das doenças, uma diabetes, um câncer, um problema cardíaco, etc. Agora eu vou citar para você alguns estudos que fundamentam tudo isso que eu falei aqui. O Dr. George Valiant, da Escola de Medicina de Harvard, no estudo Adaptation to Life, ele falou o seguinte: ele analisou alunos de Harvard por 30 anos e descobriu que homens com atitudes imaturas, que ficava de picuinha, que não queria perdoar, ficava se apegando a essas coisinhas, eles apresentavam 4 vezes mais doenças do que aqueles que lidavam com o estresse, com as circunstâncias negativas da vida de uma forma mais madura, procurando desenvolver inteligência emocional, procurando aprender a perdoar, ressignificar as situações da sua vida. Então, quando a gente reconhece e transforma as reações de tensão que são potencialmente prejudiciais, né, elaborando esses sentimentos dentro da gente, raiva, culpa, medo, a gente reduz significativamente as chances de adoecer fisicamente. Basicamente, esse estudo quis dizer isso. Outro autor muito famoso, o Deepak Chopra, acredito que muitos conhecem, no livro dele chamado Quantum Healing, ou A Cura Quântica, ele fala algo que é sensacional, que é o seguinte: não há um pensamento torcido sem uma molécula torcida. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Sentimentos ruins produzem pensamentos torcidos. O nosso cérebro, ele fabrica moléculas mensageiras de peptídeos, como ele descreve aqui, como se fosse um processo em que os nossos sentimentos fossem transformados em reações químicas, afetando a ligação entre corpo e mente. Eu não sei se você conhece, se você já ouviu falar do Bruce Lipton. Ele é o autor do livro A Biologia da Crença, que inclusive eu fiz um insight do livro dele, vou deixar nos cards aqui em cima, se você quiser assistir depois. E o Dr. Bruce Lipton, ele foi um dos pioneiros aí da epigenética, ou seja, o nosso DNA, as nossas células, elas podem ser otimizadas a depender daquilo que a gente entrega como estímulo para elas, até mesmo em termos emocionais. O nosso DNA não determina o nosso destino necessariamente. Ele aponta tendências, mas não determina destinos. E as nossas células, elas respondem às nossas emoções. Nesse livro ele fala isso. E o Dr. Deepak Chopra, ele fala também a mesma coisa, só que com outras palavras. Pensamentos torcidos produzem moléculas torcidas.
Ou seja, a raiz das nossas doenças muitas vezes podem estar ligadas às nossas emoções e aos nossos padrões de pensamento. Uma prova disso é a questão do placebo e do nocebo. O placebo, quando você tem uma visão esperançosa de algo e aquilo ali produz um efeito positivo no seu corpo, mesmo que nem sempre aquilo corresponda à realidade física. E o efeito nocebo, por sua vez, ele produz algo negativo. Você se apega a uma visão negativa e aquilo é tão forte dentro de você que aquilo gera um impacto negativo no seu corpo. Emoções ruins podem prejudicar a sua imunidade, emoções boas podem melhorar a sua imunidade. Outro estudo aqui do Dr. Carl Simonton e Stephanie Matthews Simonton, ele fez uma relação entre fatores emocionais e o câncer. Nesse estudo, eles identificaram, em primeiro lugar, como uma característica psicológica chave de pessoas com tendência ao câncer, sabe o quê? A inclinação a guardar ressentimento e a incapacidade de perdoar. Por quê? Por que isso acontece, né? Por que pessoas assim desenvolvem câncer mais fácil? Por conta dos hormônios do estresse ativados pela raiva e pelo ressentimento, que acabam afetando o processo corporal natural de eliminação de células cancerígenas. E aí, com o passar do tempo, vai enfraquecendo também o sistema imunológico dessas pessoas. Então, qual seria a chave nesse caso? Lá na origem, tratar a raiva e o medo, exercitar o perdão. Outro estudo aqui para você, doutora Sandra Levy, a diretora de Medicina Comportamental em Oncologia no Instituto de Câncer de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Ela identificou o seguinte: a alegria é o melhor indicador de uma solução positiva no tratamento do câncer de mama, ou seja, as pessoas que tinham uma atitude interna positiva, propensas à alegria, à positividade, ao perdão, elas respondiam melhor ao tratamento de câncer. No caso aí, mulheres, câncer de mama. Um outro estudo aqui do Dr. Redford Williams, da Universidade Médica de Duke, num estudo intitulado The Trusting Heart, ou O Coração Confiante, ele fala que as provas científicas mostram que corações confiantes vivem vidas mais longas e saudáveis. Ele está falando de saúde cardíaca. A coisa mais importante a fazer para diminuir o seu risco cardiovascular é reduzir a hostilidade e a raiva. Olha o perdão aí, gente, cuidando do seu coração. O Dr. Meyer Friedman, cardiologista, no estudo The Recurrent Coronary Prevention Project, ele descobriu o seguinte: homens que haviam aprendido maneiras de reduzir a urgência e a hostilidade, né, diminuir a questão do estresse e da raiva, eles apresentavam uma redução significativa de problemas cardíacos e uma taxa de mortalidade reduzida. Ou seja, você reduzir essa hostilidade, essa raiva, esse estresse é benéfico para prevenir um ataque cardíaco. Em resumo, o que a gente pode dizer diante de tantas evidências assim? Que a verdadeira cura, ela nasce primeiro em você fazer as pazes com você mesmo. Mais do que simplesmente você querer tratar só o corpo, sem levar em consideração todas as outras esferas, você precisa cuidar da sua mente, do seu coração. Isso é a gênese para a sua cura. Procure maneiras de se livrar de sentimentos negativos. Exercite o perdão se você quer ter saúde. Quando você começa a curar padrões mentais de medo, de ansiedade, de hostilidade, de raiva, de ressentimento, de estresse, você dá um passo muito grande para a mudança em todas as áreas da sua vida. Independente de qualquer coisa, quando você cuida bem das suas emoções, isso abre as portas para criar um clima que permite você
cuidar melhor do seu corpo, quem sabe até contribuir para a sua cura, contribuir para o êxito do seu tratamento que você esteja fazendo. Tem uma frase que eu anotei de uma autora chamada Robin Kazarjian, no livro do Perdão, que ela falou o seguinte: o amor sempre melhora a qualidade de vida, seja como for a sua saúde. E perdão é amar. E amor é saúde emocional. Então, você pode tomar uma decisão que vai mudar o rumo aí da sua saúde em todos os sentidos. Que tal você começar a exercitar esse olhar de perdão e desapegar do passado, desapegar de pessoas que fizeram mal para você, desapegar da culpa que você carrega em relação a você mesmo. Às vezes você não consegue se perdoar. Libera isso de verdade. Não fica se apegando a isso, a nenhum sentimento negativo. Isso só vai fazer mal para você. Espero que esse vídeo ajude você a repensar alguma coisa aí e contribui tanto para o seu conhecimento quanto para você ter mais vida, mais saúde e para outro nível aí na sua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.